Pensão por morte pode ser paga a terceiros como netos e sobrinhos? Em alguns casos, quando é comprovada a dependência econômica do beneficiado, é possível conseguir o direito na justiça. Ana Rosa é costureira e tem uma irmã de 48 anos com deficiência mental. A mãe delas recebia uma pensão por morte do pai, um ex-policial militar. Mas com o falecimento da mãe, o benefício foi cortado e agora ela tenta recuperar essa ajuda. Para garantir o direito da irmã especial de receber a pensão em nome do avô materno, Ana buscou a justiça. Reuniu todos os documentos, laudos médicos, comprovante de renda familiar para provar que a pensão é essencial para o sustento da irmã mais nova. Ana, hoje ela sobrevive com auxílio-doença, né? É verdade. E a pensão ajudaria muito? Ajudaria muito, né? Porque a pessoa que é como ela depende disso, né? Depende de uma condição financeira para poder se manter e, eventualmente, comprar algum remédio, né, que precise, né? A pensão em caso de morte é um benefício previdenciário pago para dependentes como cônjuges, filhos ou irmãos menores de 21 anos ou inválidos e pais do contribuinte falecido. No caso de terceiros, como netos e sobrinhos, o benefício pode ser pago se o contribuinte que faleceu era o detentor da guarda do beneficiado. E mesmo sem a guarda, é possível receber a pensão quando comprovada a dependência financeira. A declaração do imposto de renda, onde comprova que aquele dependente está declarado no imposto de renda, ou então o dependente é pago, custeado a educação pelo avô ou pelo tio, por exemplo, como responsável financeiro na escola. E em alguns casos, prova testemunhal, que ele sempre morou com o avô ou com o tio e que essa pessoa exercia a guarda de fato. Mas a prova documental sempre é mais fácil a gente conseguir êxito nessas ações. As novas regras para a pensão alimentícia também garantem o direito para cônjuges casados ou que viviam em regime de união estável por mais de 2 anos. A legislação anterior não estabelecia um prazo mínimo para a união. O valor mensal da pensão é proporcional ao patamar de contribuição. Na regra geral, o benefício é vitalício, mas no caso de menor, deixa de ser pago quando o jovem completar 21 anos ou 24 se estiver cursando o ensino superior. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a advogada Suzana Bruno. Boa tarde. Boa tarde. Ô, doutora, a Lana já disse alguma coisa aí na reportagem, mas é sempre bom a gente relembrar e reforçar. A pensão por morte é paga em quais circunstâncias e para que pessoas? Bom, a pensão por morte ela vai ser paga a toda pessoa que conseguir demonstrar um estado de dependência econômica em relação ao segurado. E caso a pensão seja paga à filha, por exemplo, que recebeu essa pensão quando ela era menor de 21 anos, e quando ela completa 21 anos, essa pensão pode passar para outra pessoa, por exemplo, para a avó? Não. Num primeiro momento, não, né? Porque a gente tem que observar que a Previdência, nós temos o INSS e os órgãos estaduais, né, que pagam aí o seu pessoal também, e tem a Previdência dos militares, por exemplo, né? Então, num primeiro momento, a pensão, ela vai cessar para aquela dependente. Ela atingiu 21 anos, ela passa a não ter mais nenhuma relação de dependência, a não ser que esteja cursando a faculdade. O beneficiário de um condenado, por exemplo, por algum tipo de crime, ele tem direito à pensão por morte? Tem direito ao pagamento, ao recebimento dessa pensão, à medida em que vai se analisar o quanto que foi pago por esse beneficiário, se ele é considerado um segurado, né, se ele tem o status de segurado perante a Previdência. Se ele trabalhava antes da prisão. Se ele trabalhava, se ele tinha recolhimento previdenciário, aí sim faz jus à percepção do valor de pensão por morte. Bom, para que o marido ou a esposa da pessoa falecida tenha direito à pensão por morte, tem que ter alguma comprovação oficial de que houve uma união estável ou casamento? Tem que ter um documento oficial? Ou não? Tipo, a pessoa pode morar junto e tem esse direito? O que acontece é que a gente teve uma modificação na legislação previdenciária, onde antes não se exigia nenhum tempo de comprovação de união estável e hoje em dia já se exige, que seria o prazo aí de 2 anos, né? Onde o interessante seria você já trabalhar com a elaboração de um documento oficial, que seria aí no caso a escritura da união
estável, mostrando esse estado, né, de convivência entre o beneficiário, né, o segurado e o beneficiário. Bom, houve mudanças recentes aí na legislação em relação à concessão desse benefício por morte. Você já falou de uma. Quais as principais, quais as outras alterações? Bom, eu acho que o que mais chama atenção é a questão da pensão por morte deixada para o cônjuge sobrevivente, que ele vai ter um tratamento diferenciado em virtude da idade dessa pessoa que ficou viva, né? Ao passo, quando ela tem 44 anos para cima, ela passa a receber o valor total da pensão, dependendo aí, né, da quantidade, do quanto que foi pago por esse segurado que faleceu, e a partir do momento de 44 anos para baixo, a gente vai tendo uma redução em termos de percentual. Tá ótimo, a gente vai continuar esse assunto ainda no próximo bloco, tem algumas questões para fazer para a senhora, só vou pedir 1 minuto, a gente já volta, tá? Ok. Nós voltamos a falar com a advogada Suzana Bruno, que está hoje aqui no estúdio, falando de pensão por morte. Doutora, em que condições a Justiça pode decidir, como a gente viu aí na reportagem, na concessão do benefício para terceiros, tipo um sobrinho, um neto? Bom, no primeiro momento a gente tem que ver quem é esse terceiro e que em condições ele vai pleitear esse pedido, né? Bom, num primeiro momento, se a gente estiver falando de criança ou de adolescente, o que a gente vai buscar é prevalecer o interesse dele, né? Dentro da ideia de que o interesse do menor ele tem que se sobrepor, ele é soberano aos demais. A partir daí, a gente tem que analisar também qual é a relação de dependência econômica, financeira que esse menor tem em relação a esse segurado. Tá? Ainda que não tenha sido deferida a guarda judicial ou uma proteção, né, a ser dada para esse menor em relação à prestação jurisdicional, mostrando que há essa relação de dependência econômica, há a possibilidade da gente buscar o recebimento da pensão por morte. Tipo, se ele morava na casa dos avós, né, esse neto ou sobrinho, se eles pagavam a escola, esse tipo de coisa que analisar? Mas veja bem, eu posso perfeitamente ter um filho e deixar esse meu filho morando na casa da minha mãe por uma questão de comodidade minha, sendo que eu sustento esse menor. Né? Então, nesse caso, não há uma relação de dependência econômica dessa criança em relação à avó. É diferente da criança estar morando com a avó quando ela é que é responsável pelo sustento dessa criança. E aí, nesse caso, comprovando que há essa relação de dependência econômica, já se tem o entendimento que há a possibilidade do deferimento da pensão. A pensão por morte, ela pode ser acumulada com outros tipos de benefícios? Bom, isso é um pouquinho controvertido, mas a gente tem o entendimento que há a possibilidade de você acumular a aposentadoria, por exemplo, a aposentadoria por idade, e eu acumulo com a pensão por morte, não teria nenhum problema. A discussão que se tem é se haveria possibilidade de uma pessoa, vamos supor uma mulher, que ela já é beneficiária de uma pensão por morte, ela contrai novas núpcias e aí esse novo marido vem a falecer, se ela poderia acumular essas pensões, né? 2 pensões por morte. Há julgado recente dizendo que ela teria que fazer a opção e aí, no caso, óbvio, ela vai fazer pela que tem maior valor. Realmente. É preciso fazer alguma requisição assim que a pessoa morre e se tem um atestado de óbito para se ter direito a essa pensão? Sim, tem que procurar o órgão vinculado, onde esse segurado ele está vinculado, né, à Previdência, e fazer o pleito pela via administrativa. Não tendo resultado satisfatório na via administrativa, aí procura-se o Poder Judiciário. Tá ótimo. Eu conversei com a advogada Suzana Bruno a respeito de pensão por morte aqui no estúdio. Obrigada pela participação. Até uma próxima.